Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos entender a importância que está ganhando a inteligência artificial, certo? E por que a inteligência artificial vai substituir muitas pessoas? E vai substituir basicamente por uma simples questão, por causa da mentira, certo? E nós vamos ver hoje. Para isso, para a gente entender isso, o que eu vou fazer? Nós vamos assistir um vídeo juntos aqui, um Shorts, porque eu assisti, fiquei indignado com Shorts, e o que eu fiz? Eu peguei a informação, joguei na inteligência artificial do Google e falei, é verdade o que o apresentador desse podcast está falando? E vamos ver a resposta. Então, primeiro, vamos ouvir o que vai deixar a gente chateado. Depois, nós vamos perguntar para a inteligência artificial se é verdade e vamos ver a resposta, como vocês podem imaginar. Então, vamos lá, do podcast Três Irmãos. E o assunto é este aqui. Vamos ouvir juntos aqui. Deixa eu ver se está com som, tudo direitinho. Beleza, vamos lá. Olha só. Cara, eu vou contar um negócio pra você. Eu contei pro Tamir, mas você não vai acreditar nisso não. É muito foda. Não, se você falar, eu acredito, cabeleiro. Não, isso aí é a gente falar. É porque é muito foda mesmo. No De Olho em Você, no site do De Olho em Você, você consegue ver os campeões de gastos, né? E lá no site, aquele senador, o Magno Malta, que é do Espírito Santo, ele é o campeão em comprar passagem aérea cara. As passagens aéreas que ele compra, sempre indo de Espírito Santo para Brasília, ele paga na faixa de R$8.000 na passagem. 8 mil conto, né? E normalmente essa passagem, como você sabe, toda semana você tem que ir e tudo. Se você comprar com antecedência, é mais. Você vai pagar um ida e volta. A gente tá falando de duas capitais, você vai pagar aí R$600, R$700 no máximo, Você né? pode pagar 1.000. Você sai de 8 mil para 1.000. Tá, mas aí eu supostamente... Olha, para começo de conversa, eu não conheço passagem de R$600, tá? Eu compro bastante passagem aérea e, tipo assim, você não compra passagem no Brasil de R$600 nos dias de hoje, mas tudo bem. Talvez, alguns anos atrás, comprava, talvez numa promoção, mas do Espírito Santo para Brasília eu não sei, tá? E eu não tô aqui para defender o Magno Malta, tá? Mas vamos ouvir aqui porque a gente tá falando sobre inteligência artificial. Só um minuto. Supostamente, eu quis sabendo, que ele sempre declara as passagens mais caras. Aí tem que olhar aí direitinho, depois a gente pode olhar. Por quê? Porque depois ele vai no guichê da companhia e lá ele troca. Ele troca a passagem. Ele fala assim, ó, comprei essa daqui, eu quero trocar por essa de 700. E aí ele troca por essa de 700 toda semana. Aí sobra 7.300 para ele. Parlamentar tem um benefício diferente de qualquer outro cidadão comum, que ele pode transferir para outra pessoa o crédito dele. Normalmente o estorno da companhia aérea você tem que usar. Só que o parlamentar, ele pode indicar uma pessoa que ele quer transferir o crédito. Então toda semana ele vai lá, compra... Toda milhas, semana, né? Tipo assim, ele pode usar toda semana, supostamente, ele vai lá, compra um aéreo de 8 mil, troca por um aéreo de R$700, vai lá, indica e fala assim, ó, a diferença passa pra minha mulher aqui, a diferença passa pra minha esposa aqui. E tá lá, cara, campeão de pagar passagem aérea. O pessoal do De Olho em Você comentou comigo também, tava conversando com eles nos bastidores, o pessoal... Cara, ali é um pessoal que realmente não coloca viés em porra nenhuma, assim, sabe? Trabalham com números e querem entregar os números, né? E aí eles falaram pra mim, falou, mano, o Kim Kataguiri é um dos parlamentares mais econômicos do Brasil. O cara gasta muito pouco, muito pouco. E eles estavam comparando o preço de passagem aérea do Kim com a passagem aérea da Erika Hilton. Uhum. Tá, vamos lá, pessoal. Vamos perguntar para a inteligência artificial. Então eu cheguei aqui na inteligência artificial, vamos entender o ponto. Eu escrevi o seguinte, isso que esse apresentador está falando no vídeo é verdade? E coloquei o link. A inteligência artificial vai responder duas perguntas para mim. Então a primeira pergunta foi essa. Diz assim, não, o relato compartilhado pelo apresentador no vídeo sobre o suposto esquema de passagem aérea é falso. A história narrada descreve um mecanismo onde o senador Magno Malta supostamente faria um esquema aí. Tudo bem. Só que abaixo as informações vão ser desmentidas. Número 1. A inexistência do privilégio de transferência de crédito.
As passagens aéreas no Brasil são estritamente pessoais e intransferíveis. Uma regra estipulada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que se aplica a qualquer passageiro, incluindo autoridades públicas e parlamentares. Não há qualquer benefício especial, entre aspas, ou brecha na legislação da aviação civil que permita um deputado ou senador transferir o bilhete comprado ou os créditos de um reembolso diretamente para o CPF de outra pessoa. Isso não existe. Isso é uma mentira, certo? Segundo o que diz na inteligência artificial, certo? Inclusive, projetos de lei ainda tramitam no Congresso justamente para tentar flexibilizar e permitir a transferência de passagem para o público geral, o que prova que tal funcionalidade não existe atualmente. Número 2. Regras rígidas de reembolso do dinheiro público. Diz o seguinte, os gastos dos senadores com passagens aéreas são geridos pela cota para exercício da atividade parlamentar dos senadores, que tem essa sigla. O fundamento do reembolso público impede o ganho financeiro privado por meios de estornos. Então, o faturamento é direto. Na maioria das vezes, a passagem de Brasília para as bases estaduais são emitidas diretamente pelas companhias credenciadas ao Senado. Quem paga é o Senado. Não tem como reembolsar. Sendo faturadas na conta da instituição Senado e não pagas em dinheiro vivo ao parlamentar. Número 2, política de reembolso. Se uma passagem comprada com dinheiro público é cancelada ou alterada, o crédito ou estorno retorna obrigatoriamente para os cofres do Senado Federal ou anula a cobrança da cota parlamentar. O dinheiro jamais é convertido em saldo para uso pessoal ou transferido para familiares. Tá? E também tem a fiscalização. Qualquer tentativa de fraude geraria um flagrante inconsistência nos relatórios de transparência de despesa, passível de cassação e processos criminais. Além disso, transparência de dados. A plataforma mencionada no vídeo, o site oficial do Senado e ferramentas como De Olho em Você, auditam os dados e notas fiscais de forma pública. Os valores das passagens aéreas regulares emitidas por senadores ficam registrados nos portais de transparência para os seus respectivos trechos, datas e valores reais praticados pelas companhias aéreas. O relato do vídeo baseia-se num boato infundado sobre procedimentos de companhias aéreas e regras do legislativo que violariam a regulação da ANAC, e não dá. E as leis também de administração pública. Então eu perguntei assim, considerando os dados do site do Olho em Você, é verdade que o Magno Malta paga mais caro as passagens do que os outros senadores? Resposta, não. Os dados reais não sustentam que o senador Magno Malta pague passagens individualmente mais caras em relação à média geral dos parlamentares devido ao esquema. Para começar a conversa, se você vai comprar passagem aérea, passagem, se você fizer com antecedência, é verdade que sai mais barato? Mais ou menos, depende do dia da semana. Porque se o cara quiser sair numa segunda-feira de manhã, que é o horário que os parlamentares voltam para Brasília, o valor é mais caro. Agora, se o cara quiser comprar num sábado, talvez seja mais barato realmente. Então depende do dia que o cara vai viajar, certo? Mas vamos lá. Então diz assim, Então, não, os dados não revelam isso. A alegação de que ele compra voo superfaturado sistematicamente por R$8.000 para praticar fraudes baseia-se em um mito sobre o funcionamento das passagens aéreas no setor público. Os dados reais de transparência e o comportamento das despesas explicam o cenário. Então vamos lá. O que os dados reais mostram? Bom, tem o custo total versus o custo individual. Né? Parlamentares com bases eleitorais distantes de Brasília ou que realizam viagens frequentes com comitivas tendem a acumular mais gasto total. No caso, por exemplo, quando ele fala do Kim Kataguiri, que é mais barato, é porque passagem de São Paulo, que tem uma demanda muito grande, para Brasília, são mais baratos do que de estados que têm uma demanda menor como o Espírito Santo. Passagem São Paulo, Rio de Janeiro é baratinho, passagem São Paulo, Brasília é baratinho, passagem Amapá, Brasília é diferente, passagem Acre, Brasília é diferente, porque tem uma demanda menor, o voo às vezes vai vazio, entendeu? Então tem isso. Também tem a variação tarifária padrão, certo? No mercado brasileiro, e também tem o teto da cota parlamentar que o cara pode gastar. O papel do site do Olho em Você. O site mencionado centraliza dados oficiais extraídos diretamente do portal de transparência do próprio Senado. Ele expõe o somatório das despesas e notas fiscais para que os cidadãos façam o controle social. Embora o volume total utilizado pelo senador mude ao longo dos meses, dependendo de sua atividade política, os números refletem faturamentos diretos e reembolsos vinculados a voos reais e operados pelas companhias aéreas comerciais, eliminando a veracidade de que haja uma tarifa fraudulenta pessoal diferenciada.
Então vamos lá, agora vamos voltar ao assunto. A gente não está aqui para defender o Magno Malta. A gente está aqui simplesmente para mostrar que as pessoas, o cara está falando aqui a visão dele. Ele foi lá, ouviu disso de alguém e resolveu passar para outra ponta, certo? E quando ele fez isso, o que aconteceu? Número 1, muitas pessoas viram esse vídeo. Número 2, 7 mil pessoas colocaram um coraçãozinho aqui do lado. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver. Aqui, ó, o coraçãozinho aqui. E a gente vai ver agora os comentários. Vamos ver os comentários do pessoal aí. Vocês estão cada vez melhor, se posicionar é importante. Beleza, o cara tá convencido de que a informação é verdadeira. E, infelizmente, informações falsas levam a conclusões falsas. É como o software. O software é assim, se você colocar lixo para dentro do software, a saída é lixo. Se você colocar informação boa dentro de um software, a saída é boa. Então, por isso que o pessoal que trabalha com computação sempre fala assim, entra lixo, sai lixo. Entra coisa boa, sai coisa boa, certo? Então o que acontece? O apresentador, ele ouviu um boato, né? E ele resolveu propagar o boato sem, no mínimo, pegar a inteligência artificial e testar. Checar lá, colocar um link lá. Por quê? Porque você não precisa fazer isso. Mas as pessoas que estão do outro lado têm que verificar se a informação é verdadeira, certo? Uma vez eu indiquei um vídeo, eu não indiquei um vídeo, eu mostrei um vídeo que alguém falou, foi feito por IA. A partir de então, eu tenho que pegar o vídeo, jogar na IA e falar o seguinte, isso é IA ou não? Porque senão não devo mostrar, certo? Porque eu estou fazendo uma interpretação, mesmo que seja uma novela, equivocada. Então a gente tem que... Porque agora a inteligência artificial está aí para tanto criar coisas artificiais, como para ver se aquilo é verdade ou não. A gente está num período que a gente tem que ver se é verdade ou não. Como o YouTube é lotado de pessoas que falam coisas que, infelizmente, muitas vezes não passam de fofoca que não faz sentido, certo? Eu não estou falando de especulação, ideia nem nada. Quando, por exemplo, assim, eu falo alguma coisa que vai contra o que está escrito num livro de ciência, é a minha visão, porque o que eu estou falando vai a favor da Bíblia, certo? Então, é a minha visão. Eu estou dando mais atenção para um livro de 2000 anos que funciona e criou sociedades do que para determinados outros livros, que são escritos por homens que muitas vezes são vaidosos e colocam coisas porque colocaram. Então eu posso questionar isso. Eu não tô falando para vocês assim, ó, nos livros diz tal coisa. Não, tô dizendo minha opinião. Isso é a minha opinião. Agora, eu não vou vir aqui apontar, fazer uma acusação contra uma pessoa sem ver se aquilo é real ou não, certo? Isso não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Outro aqui, ó. Cara, nem parece real essa evolução tão incrível e politizada dos três irmãos. Outro, com certeza, o Magnum Malt gasta esse saldo dessa suposta maracutaia aérea em Scott. Pessoal, e aí vai, todo mundo aqui ofendendo o cara. Mas a informação é verdadeira? Quer dizer, vamos lá. Você vai ver todo mundo aqui, ó, xingando o cara, xingando o Magnum Malt. Mas espera um pouquinho. Quem que contou uma coisa que não é real? Certo? As pessoas, elas deveriam olhar e falar assim, espera um pouquinho, eu deveria me sentir ofendido com quem? Com quem não fez nada, mas foi caluniado, ou supostamente, porque supostamente que o cara falou, né? Agora, suposta, cara, não é suposta, mas vocês sabem como as pessoas entendem esse suposta, né? Beleza. É o cara ou é o cara que tá falando supostamente uma coisa que supostamente pode ser verdadeira, mas não se deu o trabalho de checar? O outro apresentador mesmo disse, o cara fala assim, ó, eu vou contar uma coisa que você não vai acreditar. O outro apresentador disse, não, se você falar, eu acredito. Não, pera um pouquinho. Se você falar, eu vou pegar, vou jogar ali na inteligência artificial, tá no celular de todo mundo, vou gravar, vou pedir pra checar. Não é verdade, não é verdade, infelizmente não era verdade, né? Então é isso. Agora, quanto mais gente falando na internet, e cada um com seus próprios devaneios, o que acontece é que a inteligência artificial começa a ficar cada vez mais importante. Por quê? Porque agora não basta mais a gente ter informação. A gente tem que ficar checando se o que o cara tá falando é mentira. Certo? Complicadinho. Né? Muito triste isso. Ó. No dia que sair do bolso dele, sem penduricalhos, essa farra acaba. É um absurdo. Outro aqui, ó. Mais um cristão da Shopee. O outro. Excelente trabalho que vocês estão fazendo. Excelente. Excelente trabalho. Excelente trabalho. A inteligência artificial que está sendo mazinha. Né? Excelente trabalho. E a gente comprando essa mentira que o Bolsa Família prejudica o Brasil, dá nojo. Será? Pergunta pra IA. Eu nunca fui fã de IA, pessoal. Não sou fã, mas ela veio pra ficar. Por quê?
Porque nós gostamos de conversar, nós gostamos de trocar informações, nós gostamos de aprender um com o outro. Só que a maioria das pessoas, elas não estão aptas a ensinar, certo? Deixa eu deixar bem claro isso aqui, O YouTube tem 1 milhão de gente fazendo vídeo, certo? Cada um fala o que quiser, o cara pode ser convincente ou não, certo? Pode colocar a musiquinha de fundo, essas coisas, pode fazer o que quiser, certo? Eu dei aula na Universidade de São Paulo, de geofísica especificamente. Posso explicar para você um monte de coisa, o que é lei de Snell, como é que funciona a propagação de ondas, posso explicar um monte de coisa, certo? Eu passei por um crivo para ensinar. Não tem como você montar uma universidade, por exemplo, se alguém falar o seguinte, eu vou te explicar sobre sismologia, e aí você fala assim, então beleza, se a sua boca fala, eu vou te colocar aqui. Não, você tem que ser testado, você tem que passar por algum momento, alguma vivência. Aí o que nós temos no YouTube? Pessoas sem vivência empresarial verdadeira, certo? Pessoa que eventualmente nunca produziu nada, muitas vezes não estou falando do apresentador no caso, certo? Pessoas que não eram boas em nenhuma coisa que eventualmente fizeram na vida, nem na escola, nem na faculdade, nem nada. Eu conheço o aluno da USP, ficou 15 anos na USP. Terminei a graduação, o cara estava lá quando eu entrei. Terminei a graduação, o cara continuou lá. Terminou, foi jubilado, entrou em outro curso, continuou, foi jubilado de novo. Porra, meu. Caramba, que merda. Aí o cara vai lá, abre o canal no YouTube e pronto, não vou ouvir. Afinal de contas, você tem um canal no YouTube. É isso, entendeu? E pessoal, cá entre nós, eu sei, nós gostamos de ouvir as pessoas, eu também gosto de ouvir as pessoas, porque a gente quer ter uma interação e tudo mais. Mas nem tudo que as pessoas falam é verdade. Nem tudo. E detalhe, isso não começou hoje. Isso vem desde muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Não é porque fez um vídeo no YouTube que é verdadeiro. E também não é porque escreveu uma carta para alguém numa igreja lá de não sei da onde, que a carta indica que o cara tá falando é verdade também. Certo? É isso. Só um comentário aqui. Isso já é muito antigo, a história é muito antiga, certo? Papel aceita qualquer coisa. Não é verdade? Gravar o vídeo também aceita qualquer coisa. Tô fazendo um vídeo aqui e é isso, né? Mas é isso. O pessoal aí do podcast deu a ideia de que supostamente, né? Ou seja, tava falando, não tô acusando, supostamente, mas deu detalhes, né, desse supostamente, e em momento algum pôs a mão na consciência para ver se isso aqui é verdade. Isso é esquisito. E uma outra coisa, embora tenha falado supostamente, poderia não ter feito o corte. Por quê? Porque o cara tá lá falando no podcast e pode falar uma merda. Isso eu entendo, você entende. Certo? Mas depois do podcast, o cara pode pegar o corte que ele quer fazer, jogar na IA e perguntar se é verdade. Ah, não, o que você falou não é verdade. Beleza, então você não faz o corte. Porque o corte, ele divulga muito mais. Ele pegou, falou uma coisa que estava incorreta. Beleza. Depois, jogou na IA. Apareceu que está incorreto, remove. Acabou. Foi erro. Ok, ouvi isso na hora do vamos ver. Mas não, na hora do vamos ver, o cara fala, depois ainda faz o recorte para fazer a ampliação daquela informação. Isso é esquisito. Isso é no mínimo esquisito. A outra falando aqui, ó, dá nojo do Magno Malta. Ó, dá nojo. Dá nojo do quê? Do quê? Explica. De quem a gente deveria ter nojo? Desculpa, se a gente vai ter nojo de alguém, a gente tem que ter nojo de alguém que falou alguma coisa pra gente que tá incorreto. Tá levando a gente a chegar a conclusões equivocadas sobre uma pessoa que tem lá os seus problemas, obviamente. O Magno Malta tem lá os seus problemas. Mas precisa falar uma coisa desse tipo? Acho desnecessário, certo? Complicado. Mas eu vou finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.